E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Esse é um episódio super especial, em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. E para gravar esse episódio, eu tive o prazer de receber a incrível Ana Pellegrini, vice-presidente jurídica e coordenadora de diversidade e inclusão do Quinto Andar. Ana deu um show. Ela conta da sua rica trajetória, da mudança de escritório para empresa e logo disruptiva, do seu LLM, mas especialmente fala do momento em que se descobriu homossexual, das dificuldades que enfrentou no ambiente corporativo e como vem ajudando a transformar o mercado jurídico em um ambiente mais diverso. Episódio imperdível. Ana é formada em Direito pela PUC de São Paulo e tem 2 especializações pela FGV, fez ainda um LLM pela Universidade de Berkeley e um curso em liderança com foco em LGBTQIAP+, pela Universidade de Stanford. Trabalhou em 2 escritórios de advocacia e em 2 empresas disruptivas, o Uber e o Quinto Andar. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retalks. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu que acompanho a tua carreira há tantos anos, sempre tive a curiosidade de te conhecer e bater esse papo contigo, então muito obrigado. Obrigada a você, Renato. Eu que agradeço. Estou muito feliz com a oportunidade. Muito bom. Ana, a gente vai começar com a nossa pergunta clássica, né? Você tem uma carreira que é super sólida, você passou por escritório, passou por empresa disruptiva. Essa trajetória, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus objetivos? Nossa, ela nunca foi planejada, Renato. Até a faculdade de Direito nunca foi planejada na minha vida. Quando eu entrei, eu realmente não sabia o que queria. Eu comecei a fazer Direito e Publicidade ao mesmo tempo. Oh, que bacana. Fiz por 2 anos as 2 faculdades. E depois me encantei realmente pelo Direito. E as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural mesmo. No primeiro ano da faculdade, eu tive uma matéria que era Fundamentos de Direito Público, com o professor Carlos Ari Sanfeld. E foi no momento até que ele tinha acabado de trabalhar com a Lei Geral de Telecomunicações, tinha acabado de ser um dos responsáveis, inclusive, pela lei. E eu me apaixonei pela área, adorei saber a mudança que estava para acontecer no setor. Comecei a frequentar a Escola de Direito Público da Sociedade Brasileira lá de Direito Público, do professor Carlos Ari, e conversava muito com ele sobre em quais escritórios eu poderia atuar nessa área, né, de telecom. E ele me recomendou o Lhoacanto como um desses escritórios, um dos possíveis escritórios. Havia uma sócia lá, Marisa Della Pieve Rossi, que foi a minha chefe nos meus primeiros anos da minha carreira, e ela era uma expert em telecom, então ela foi uma das pioneiras também a trabalhar com o modelo de transição, com a privatização. Então foi por isso que eu acabei chegando, né, no Lhoacanto. Depois de lá, fui me apaixonando cada vez mais por tecnologia, pelos setores regulados e por todos os desafios que traziam. Berkeley não foi planejado especificamente Berkeley, mas eu sempre quis fazer um LLM. E depois de voltar de lá também, acabei voltando para o Stock Forbes, depois fui parar na Uber também porque eu escrevi um artigo sobre economia compartilhada. Então foi tudo muito por acaso mesmo, assim, mas eu acho que uma coisa que eu sempre planejei, assim, uma coisa que sempre me fez eu chegar onde eu cheguei, acho que foram paixão e desafio, assim. Eu sempre fiz as coisas tendo que estar motivada, assim, por gostar muito do que eu fazia, e eu gosto muito de desafio. Então acho que isso foi o que foi comum ao longo da minha carreira, a vida inteira, assim, foi sempre buscar essas 2 coisas, ter prazer, ter amor pelo que eu faço, muita paixão, e o desafio que eu gosto muito também. Poxa, Ana, começamos com tudo, já começou trazendo bons conselhos aqui, muito legal. E agora eu fiquei curioso, você começou Direito e Publicidade, eu até lembro quando fui cursar Direito, eu também pensei na possibilidade de fazer publicidade e acabei não seguindo esse caminho. O que aconteceu? Você parou a faculdade? Como é que você decidiu que era direito e não publicidade? Eu decidi quando eu realmente comecei a trabalhar. Eu entrei no Lhoacanto no meu 2º ano da faculdade. E aí eu ainda fazia direito de manhã, aí ia pro escritório e fazia publicidade à noite, né, SPM. Uau! Primeiro puxado. que aí não dava mais. Chegou um momento em que eu tive que escolher, porque ficou realmente muito puxado. Mas segundo, porque eu comecei... O ano em que eu entrei no Lhoacanto, que foi o ano de 99, foi o ano que estava acontecendo tudo no setor, assim.
gente tinha como cliente a Telemar, então participei do processo de privatização, da concessão de bandas C, D e E dos celulares, e fui me apaixonando, assim, e não tinha, olhava para a publicidade e falava, realmente não tem nada a ver com o que eu quero para mim. Ai, que bacana, muito bom. Eu, graças a Deus, escolhi o direito. Não atuo propriamente com direito, mas de alguma maneira eu tenho um vínculo com o mercado jurídico com direito. Você comentou que você passou pelo Leo Acanto, Stock Forbes, Uber e Quinto Andar, a gente vai chegar em todas essas histórias, né? Tá. Mas você nota um perfil de profissional dentro do ambiente corporativo e do escritório de advocacia? Olha, Renato, faz muito tempo que eu saí já de escritório, né? Atualmente já faz 7 anos, assim. Então, eu vi que houve mudanças, né, ao longo dos anos no perfil dos profissionais do escritório, mas eu ainda vejo bastante diferença. Primeiro, no sentido de entender o papel do trabalho, assim. Eu acho que o advogado de escritório, com raras exceções, ele não se preocupa muito com o resultado do trabalho dentro da empresa, no dia a dia. Assim, eu sinto muita falta dos advogados de escritório, assim, de pensarem no business mesmo, de terem um pouco mais de informação de negócio para poder ajudar efetivamente. Então eu sinto essa diferença. Eu sinto que o advogado, quando ele vai para a empresa, ele busca mais conhecimento técnico no sentido de negócio mesmo, de dia a dia, para poder efetivamente ajudar os clientes internos, os nossos clientes internos, enquanto do escritório ele se atém muito ao tecnicismo, muito ao teórico, né? Então eu acho que essa eu vejo uma diferença, assim. Vejo uma diferença ainda, infelizmente, em termos de formalidade, de hierarquia. Acho que os escritórios ainda são muito formais e hierárquicos, ainda tem muito aquela... tem exceções, acho que tem escritórios já fazendo muito bem, assim, dando esse passo, mas aquela formalidade do dia a dia, né, do direito, no linguajar, no jeito que escreve uma legal opinion, assim, um parecer, eu acho que é bastante diferente. Eu acho que é isso. As principais diferenças que eu noto ainda. Eu concordo com você, a gente sempre debate muito, eu gosto sempre de fazer essa pergunta para as pessoas que passaram para os dois lados da mesa, ou 3 às vezes, contando aqui banco, porque realmente existe uma diferença, mas eu percebo que já existe um movimento de perfis mais sinérgicos. Então hoje você já encontra perfis em escritório de advocacia com essa cabeça mais aberta e tentando entender o cliente, e a pessoa dentro da empresa um pouco mais especializada, então você começa a ver uma certa sinergia, mas eu concordo com você, ainda existe uma disparidade. E por isso que eu sempre falo, Ana, que tanto o profissional de empresa quanto o profissional de escritório de advocacia, por a gente ter uma formação muito tradicional no direito, vá buscar uma formação fora, vai fazer um MBA, vai fazer um curso diferente, vai fazer economia, administração. Eu sempre falo isso, eu continuo batendo, porque eu vejo que vai trazer um grande ganho para todo mundo, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que, especialmente a questão de tomar risco, sabe? Porque o advogado de escritório é muito... O que faz é uma análise de dia a dia de como orientar o seu negócio, né? Mas não vivenciar o dia a dia da empresa, assim, no sentido de o que significa tomar o risco, qual a probabilidade do risco acontecer. Eu acho que isso é uma diferença bem grande entre os dois profissionais também. Muito bem. Agora sim, entrando propriamente, Ana, na tua carreira, 14 anos de Leo Acanto, né, que é um escritório super tradicional. Você começou lá como estagiária, foi efetivada, júnior, pleno, sênior. Conta pra gente, você começou contando, mas conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho dos projetos que você participou. Tá. Então, como eu disse, eu cheguei lá, inclusive, por essa paixão inicial que aconteceu com o setor de telecom, né, e até pelo professor Carlos Ari, que me falou na época dos escritórios que ele recomendaria, assim, que já estavam atuando nessa área. E cheguei e fui trabalhar com a Marisa Della Pieve Rossi, que foi uma pessoa, assim, absolutamente marcante na minha carreira, uma profissional incrível, uma mulher empoderada, independente e, assim, absolutamente excelente em termos técnicos, e que eu acho que o primeiro grande projeto que a gente participou foi realmente a privatização da Telemar. Foi muito bacana fazer todo o processo de passar os serviços, né, do jeito que eram prestados, sair da estatização, e a gente, logo em seguida, vieram os leilões de celular, né, das bandas C, D e E, e foi um trabalho de anos, assim, focado em telecom. E ver aquele setor sendo transformado, assim, me impactou muito. A gente tinha clientes de satélite, então aqueles celulares que antes eram transmitidos por meio da operação de radiofrequência de satélite, tudo aquilo me abriu um campo de visão, assim, que eu não tinha
com relação à aplicabilidade do direito regulatório, como que o direito incidia sobre essas atividades, né? E como essas situações novas de inovação, de tecnologia, faziam com que a cada momento o direito tivesse que ser repensado, ou a regulação sobre determinado setor ser repensada, e aí veio a criação da agência reguladora, que era muito técnica no início, né, e que infelizmente ao longo dos anos acabou sendo capturada, e acho que foi um movimento comum das agências regulatórias no Brasil, infelizmente. Os projetos de criação dos primeiros websites do Brasil, então a gente tinha o IG como cliente, Web Motors, então a gente fez as primeiras políticas de privacidade. Foi muito desafiador, era tudo muito novo. E não deixa de ser um pouco do que eu faço atualmente, né? Guardadas as proporções em termos do que era tecnologia antes e o que era inovação antes e o que é agora. Mas querendo ou não, eram situações que traziam muitos desafios. Depois que a Marisa acabou saindo do Lyoa Canto e eu passei a trabalhar com outros sócios, trabalhei também com a Isabel Lustosa na área de energia elétrica e comecei a trabalhar bastante com a ANEEL também, né, com as empresas de energia elétrica. E acho que o Lyoa Canto foi assim, foi a minha base. Eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá. É um escritório que tem muito rigor técnico, é um nível de excelência que é fenomenal, os profissionais são muito bons. Então eu tinha muito aquela preocupação de fazer tudo da melhor forma possível, sabe, de realmente revisar tudo, de ir a fundo em todos os aspectos, tentar pensar em tudo. Então eu sou muito grata, porque eu acho que a preparação que eu tive lá foi o que me motivou e o que me fez capaz de assumir o desafio da Uber, por exemplo, quando eu voltei dos Estados Unidos, sabe? Ter toda aquela formação teórica, ter lidado com tantas situações complexas, acho que me preparou muito para os desafios que vieram a seguir. Super bacana. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu, que é justamente o que o Lyoa Canto te trouxe para o restante da carreira. E que bacana, ele trouxe um embasamento que fez com que você tivesse muito sucesso, claro, e por muitos méritos seus na tua carreira. Você comentou de Berkeley, que é uma universidade que é super conhecida pela área de tecnologia. Em 2013 você foi fazer um LLM lá, né? Então a primeira pergunta que eu queria muito te fazer assim, o que você viu lá e que mudou na sua forma de pensar? E uma pergunta que eu gosto sempre de fazer em relação ao LLM. A gente vai fazer mais cedo, mais tarde, você fez quando você já tinha 10 anos de formada. Você entende que esse é o timing perfeito? Quer dizer, você já tinha uma base, já tinha uma experiência, você acha que você conseguiu aproveitar mais por ter já 10 anos de formada? Responder primeiro essa segunda pergunta. Acho que sim. Acho que ter ido com 10 anos de formada me permitiu aproveitar mais. Eu diria que com mais maturidade até no dia a dia. Eu via advogados que eram mais jovens, assim, muito ansiosos e às vezes muito estudando demais ou querendo, ou se preocupando demais com coisas que não faziam tanto sentido. Aquela preocupação do professor chamar na aula, né, o método deles é bastante diferente do nosso de aprendizado, né, o método socrático. Então aquela coisa de você estudar antes os casos, levar para a aula e os professores perguntarem, isso trazia muita ansiedade e muito receio para a maioria dos meus colegas. E a gente, ao longo da carreira, a gente vai criando um pouco mais de segurança, né, de desenvoltura para falar, ainda que outra língua, aí você sabe que você se vira. Então eu acho que essa tranquilidade que a senioridade, de certa forma, me trouxe para ter o LLM, e mais do que isso, acho que o conhecimento dos anos mesmo, acumulado ao longo dos anos, de ter trabalhado em vários projetos, ter lidado com vários órgãos e entidades, e você conseguir pensar naquilo que você está aprendendo e trazer para a prática, né? Trazer para situações fáticas específicas, assim, eu acho que me trazia muita facilidade, assim, acho que foi, eu recomendo, assim, sinceramente, eu acho que fazer com 2, 3 anos de formado não é a mesma coisa do que fazer com 10, óbvio que também faz sentido, é muito bom. E voltando para a sua primeira pergunta, né, do que eu aprendi, o que trouxe, acho que a primeira coisa é o quanto o direito americano, a common law e a prática dos profissionais de lá, ela é objetiva, ela é eficiente, ela é voltada para os resultados específicos, o quanto... Uma coisa que me chamou a atenção de cara, Renato, foi o quanto os alunos levam a faculdade a sério nos Estados Unidos, coisa que não é verdade no Brasil, uma verdade absoluta, infelizmente. O quanto as pessoas se dedicam e ficam na biblioteca até a noite, estudam e debatem. E eu acho que a universidade lá também traz muito preparo. O LLM lá de Berkeley, a gente tem contato com quem está fazendo direito também, né? Então a gente tem matérias específicas com quem está fazendo a faculdade de direito. E o quanto também não tem só a preparação teórica, mas o quanto já expõe os profissionais, os futuros profissionais, a situações práticas. Então, treinar uma apresentação, treinar uma negociação, simular uma negociação, não fica só na teoria, né? Então eu acho que essas duas coisas de cara me chamaram a atenção e me fizeram ver o quanto que esses aspectos são bons por lá. E a outra coisa já foi ver que
grupos de diversidade já nascem na faculdade, sabe? Dentro do direito ali, de ver o centro acadêmico com uma área voltada para pessoas LGBTQIAP+, um grupo de equidade ali de gênero dentro do centro acadêmico, né, deles. E como isso já é latente lá desde o começo, sabe? E aqui no Brasil não. Então isso também me chamou a atenção, achei muito bacana. Poxa, muito legal os seus apontamentos, Ana. A primeira coisa que me chama a atenção e é uma coisa que eu bato muito é no ensino jurídico. Pra você ver como lá é diferente, não é só teórico, é prática. A vida é prática, não é só teoria. E aqui é muito teórico e é sempre voltada para as mesmas coisas, né? Todo podcast eu faço, o pessoal fala que chato, mas eu tenho que bater, porque assim, é sempre a mesma história, sempre um contencioso, sabe? Sai um pouquinho disso, você quer ir pra negociação, vai pra negociação, vai ver administração, vai ter a aula lá de apresentação, porque no final do dia, a vida é isso, não é a teoria, né? Então, muito bacana. E uma outra coisa que me traz uma esperança, né? A gente gosta sempre de se espelhar nos escritórios americanos, no mercado jurídico americano. Então, vamos nos espelhar exatamente nisso, da questão da diversidade. Vamos trazer pra cá, né? Começou, mas vamos tentar um pouco mais de força, fazer a coisa ficar mais latente, como você colocou, né? E no nascituro, né? Lá embaixo, não aqui em cima, que a coisa já começa lá de baixo porque vai subindo, né? E se Deus quiser, a gente vai chegar logo nisso. Bom, você regressou, né? E aí, quando você regressou, você entrou no Stock Forbes, que era um escritório, vamos dizer, relativamente novo, diferente do Leo Acanto, que é um escritório mais tradicional, né? Dito isso, assim, pela diferença do perfil de escritórios, você teve alguma dificuldade na adaptação? E o que acabou mudando na sua rotina? Não tive dificuldade. O Stock Forbes realmente era um escritório novo na época, né? E surgia com uma proposta nova também, sabe? A proposta de criação ali dos sócios foi de não ter tanto aquele esquema de pirâmide hierárquico dos sócios, só colocar a mão na massa no último momento, né, de ter uma participação em profissionais trabalhando de forma mais horizontal, inclusive, sendo muito cross-function, né, sendo várias interações entre as áreas, muita interdisciplinariedade também, o que foi muito bacana. E eu quando eu fui pro Stock Forbes, foi para criar a área de regulatório, que ainda não havia, né, então eu fui como head de regulatório. Foi muito bacana a experiência, eu senti muito mais, acho que a principal diferença foi não ter os grupos específicos para lidarem com assuntos específicos. Então, por exemplo, eu recebi um assunto de regulatório, eu discutia muitas vezes com um sócio de societário, às vezes eu fazia com outro sócio de projetos, a depender do que tinha no trabalho. Eu poderia pegar ajuda de advogados de outras áreas, então essa proposta foi muito bacana e trabalhava mesmo, assim, nos projetos, um envolvimento bem grande, que eu vi essa grande diferença, assim, que eu acho que os sócios em escritórios mais tradicionais, eles se envolvem muito menos ou mais estrategicamente até. E eu acho que faz muita diferença no dia a dia, quando você tem um sócio envolvido desde o começo do trabalho, desde a concepção. Você tem um olhar, primeiro com mais senioridade, mais experiência, um olhar que te permite já entender para onde os caminhos vão. Então, eu senti essa diferença de cara. Senti muita abertura também com relação à questão de diversidade. Foi um escritório já mais aberto. E eu fiquei pouco tempo lá, Renato, porque quando eu estava lá, acho que no meu 5º mês, eu escrevi um artigo sobre a legalidade da Uber, que tinha sido objeto até do meu mestrado lá em Berkeley, que foi Economia Compartilhada. E eu vi a Uber chegando no Brasil e toda essa resistência, e todo mundo falando que era monopólio, o táxi era monopólio, que a Uber estava fazendo uma concorrência desleal, E eu tinha vivido lá nos Estados Unidos com o começo da Uber, eu tinha visto a mudança, tudo que a Uber, a Lyft trouxeram para os Estados Unidos em termos de acesso à mobilidade para as pessoas, ser mais uma opção. E aí escrevi uma tese, comecei a estudar o assunto, vi que tinha a lei, era o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, fui a fundo, falei, cara, tem uma previsão aqui para serviço privado, por que não é reconhecido, né? E aí escrevi o artigo e aí a Uber viu e me chamou. Assim, então, demais. Estamos contratando alguém no Brasil e quer participar do processo. Eu participei, foi um processo longo, sei lá, com 15 entrevistas, 3 meses de processo, mas foi muito bacana. Ana, é a primeira vez que eu ouço isso. Olha, já vi todo tipo de mudança. Buscar ativamente, ser buscado. Olha, já vi de indicação. Mas escrever um artigo e ser convidado aqui, bacana. E deu muito certo, porque você ficou bastante tempo lá, né? Até falando de Uber, bom, foi uma super mudança, né? Você mudou de um escritório para um ambiente corporativo, mas não só um ambiente corporativo, um ambiente totalmente disruptivo. E logo de cara se assumiu um cargo bastante importante de diretora jurídica, né? Posição número 1 dentro do jurídico aqui do Brasil. Como é que você fez para se adaptar a essas mudanças? E ter feito LLM, especialmente com
com enfoque na área de tecnologia, te ajudou de alguma forma? Olha, Renato, foi uma mudança, assim, drástica. Eu imagino. É isso que você falou, sair dos escritórios grandes, né, com estrutura com tudo mesmo, assim, até impressora, tá? Até coisas, assim, de dia a dia que às vezes você precisa para sair correndo, protocolar uma coisa ainda. Na época ainda a gente não tinha todo o protocolo eletrônico. Mas, então acho que a primeira mudança foi isso, assim, eu saí de um escritório super bacana com um monte de gente, uma baita estrutura secretária, e eu fui para um espaço de coworking. Eu fui uma das 10 primeiras pessoas da Uber aqui no Brasil, em que a gente dividia em 10 uma mesa para 6, o pessoal de comunicação falando de um lado, de políticas públicas de outro, o pessoal de operações gritando, batemos 1000 viagens hoje no dia, e eu tentando trabalhar, entender o que estava acontecendo. Então, primeiro, mudança de ambiente físico mesmo, sabe? Era aquela estrutura de escritório, tudo lindo, maravilhoso, tudo funciona, para uma salinha, um espaço de coworking ali na Rua Lisboa, ali em Pinheiros, em que a gente tinha agência de publicidade junto, enfim, espaço de coworking. Então, primeiro foi essa grande mudança. Segundo foi, nossa, é uma empresa e o que é isso? E o que a gente faz? Como que eu vou entender o que eu vou precisar fazer? Assim, e tinha o desafio da legalidade no momento, né? A gente enfrentava ações judiciais que pretendiam banir o aplicativo a todo momento. Foram 157 ações nos 2 primeiros anos, assim, com pedido de liminar. Então, virava uma em São Paulo, a gente conseguia segurar, digamos assim, né, o que não fosse concedida a liminar, outra em Sergipe, outra na Amazônia, porque as associações e sindicatos de taxistas sabiam que em qualquer lugar do Brasil poderia ser concedida uma liminar para acabar com o aplicativo no Brasil todo. Então, havia essa organização. Então, foi assim, um choque inicial, mas é o que eu te falei, assim, eu acho que a segurança de tudo que eu aprendi ao longo dos anos assim, no Lyocanto, Canto, essa confiança de poder olhar para o direito, saber o que eu posso desafiar ou não. Ao longo também da minha carreira no Lyocanto, eu ia muito para Brasília fazer defesa em processo administrativo na ANEEL, na Anatel, assim, muito. Eu acho que isso também me deu muito traquejo, sabe? Porque na Uber tem essa questão de precisar muito se comunicar e informar as autoridades, né, os juízes. Então, ia despachar, fazia tudo o que tivesse que fazer, assim. E tive desafios, assim, com os quais eu jamais pensei que iam aparecer. Por exemplo, lidar com assuntos criminais. Tinha motorista apanhando o tempo todo de taxista, violência mesmo, teve motorista com traumatismo craniano. E eu passei, então, a tentar ajudar essas pessoas, né, os motoristas, a gente coordenar esses casos, tentar dar suporte. Então, assim, até essa confiança para atuar em áreas que eu jamais tinha tido contato, foi difícil desenvolver, sabe? Mas eu acho que é isso, eu acho que essa base que eu tive, Berkeley ajudou bastante no sentido de entender mais ainda como que a tecnologia vem para desafiar, né, o mundo jurídico. Então, acho que o principal desafio da Uber no início foi a comunicação, foi fazer com que autoridades e juízes entendessem o que era o aplicativo, entendessem o que a gente estava prestando como serviço. E eu acho que o conteúdo teórico que eu tive lá sobre tecnologia e sobre inovação me ajudaram muito a trazer, né, para cá os impactos, o que era mesmo a empresa. E foi um choque tremendo mesmo, como você falou, porque foi essa mudança de espaços físicos, de principais, passei a ter clientes internos, então CEO, diretor de comunicação, pessoas com quem eu tinha que interagir o tempo inteiro, a gente não ia conseguir crescer se não tivesse todo mundo muito bem alinhado. Então, um dia a dia também é muito diferente de trabalho, né? E aí fiquei quase 2 anos sozinha, assim, na Uber, como única pessoa do jurídico. Depois que eu comecei a montar o time, a hora que os Estados Unidos viram, falaram, acho que o Brasil vai dar certo, vamos mandar recursos para lá. Aí eu comecei a poder contratar, enfim, trazer gente. Então mas foi muito bacana, assim, foi um momento muito feliz da minha carreira, assim, muito mesmo. Eu tenho muito carinho, olho para trás com muito entusiasmo por tudo que aconteceu nesses primeiros anos. É muito legal o que você está trazendo história, né? A gente pensa na Uber hoje, num prédio super bonito, baita espaço, um monte de gente, e não, quando você começou lá atrás, era um coworking, todo mundo, quase que uma bolsa de valores, todo mundo gritando, falando ao mesmo tempo, e por 2 anos, você concorda, 2 anos, quer dizer, você batalhou sozinha contra essas 157 processos, 157 pedidos de liminar, e dentre outras várias coisas, quer dizer, teve que se virar nos 30, né? Você fala de empresas de tecnologia, porque todo mundo pensa, bonito, claro que é muito legal, é super cool, só que tem muito do dia a dia, não tem isso não, tem criminal, tem o contencioso, tem o tributário, tem que ter o direito clássico, não tem muito como fugir, mas tentando atuar, claro, de forma disruptiva. Bom, você ficou 6 anos na Uber, né? Você começou sozinha e ficou 2 anos sozinha. No final, quando você estava para sair, qual era o tamanho do teu time e que desafio que, assim, pensando nesses 6 anos, qual o maior desafio que você enfrentou lá? Então, eu fiquei esses 2 anos sozinha, depois passei a poder contratar
E quando eu saí de lá, meu time já tinha 32 pessoas. E eu era responsável não só pelo Brasil, mas também pelo Cone Sul. Então, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile. Desafios, Renato, foram muitos. Eu acho que os maiores. Primeiro, sem dúvida, foi essa batalha, digamos assim, da legalidade. Em termos de esforço, de demanda jurídica, de pensar em tese, de alinhar a estratégia. E eu acho que essa parceria que a gente criou enquanto times assim funcionais, né, atuando junto, porque a Uber não aconteceria no Brasil, eu acho que em qualquer lugar do mundo, se jurídico, o time de relações governamentais, comunicação e as operações não estivessem muito bem alinhados. Então, foi um trabalho de entender, por exemplo, eu tinha muita visão de que, o argumento jurídico ia derrubar um projeto de lei que fosse inconstitucional. Cara, não derruba, o projeto passa e no dia seguinte você está proibido. Então, esse outro olhar, esses outros aspectos que foram trazidos para a minha realidade jurídica, foi muito bacana, foi muito desafiador. Tem o desafio trabalhista também, porque tem essa confusão sobre o modelo de trabalho da Uber, né, o modelo de intermediação ali dos serviços enquanto plataforma. Então foram muitas ações pleiteando vínculo. E se gera um vínculo, capaz de gerar vínculo para todo mundo, quebra a empresa, né? Exatamente. Então o desafio trabalhista foi um desafio bem grande, mas eu acho que os principais foram da legalidade e o trabalhista, sem dúvida, foram os principais do ponto de vista jurídico. Além disso, a Argentina, né? A Argentina até hoje não tem uma regulamentação. Então quando eu assumi a Argentina, também foi bastante desesperador ali, conviver nos primeiros momentos com cartão de crédito proibido, motorista apanhando, um pouco do que eu tinha vivido no Brasil também. Mas ao mesmo tempo foi muito bom eu ter tido a experiência anterior aqui, porque coisas lá eu fiz muito mais rápido, sabe? Eu já sabia o que ia acontecer, já sabia o que ia vir, estratégia de policy alinhada, já tinha tudo o aprendizado, né, a bagagem que tinha vindo do Brasil. Mas trabalhar em outra língua, com outras culturas, interagindo com pessoas em países diferentes também é um desafio, sabe? A gente está acostumado com o direito, né, com as interações, enfim, com as leis mesmo, com tudo que faz parte do sistema jurídico do nosso país, e a hora que a gente sai tem que ter essa perspectiva internacional. E eu vejo que tem uma grande diferença até de jurídicos que atuam, quando você tem uma atividade regulada e permitida, acaba que a sua atividade ela é muito... Você fica muito confortável em ter a opinião do outside counsel, né, do seu advogado externo. Numa situação como a da Uber, não é tão verdade, assim, você tem que construir tudo a quatro mãos, sabe? Não tem nada posto, não tem nada que já é certo, ninguém sabe o que fazer. Não existe uma resposta, não, você quer fazer isso, faça desse jeito. Então, acho que trouxe esse desafio adicional aí. E eu saí de lá com um time maravilhoso, criado, assim, é um time do qual eu tenho muito orgulho, assim, morro de saudade. Acho que era uma das coisas que, quando eu comecei a receber propostas de fora, assim, era coisa que mais me fazia, não, eu quero ficar. E a liderança também, a Cláudia, nossa ACO, agora recentemente ela saiu da Uber, mas que parceria bacana, sabe? O quanto eu aprendi com a liderança de lá, e foi muito bacana. Foram 6 anos, assim, inesquecíveis. Poxa, que bacana, Ana. Uma história muito bonita. No final do dia, 32 pessoas geridas. E a gente sempre fala da discussão da gestão dentro do ambiente jurídico. A gente não aprende, né, na faculdade. A gente vai aprendendo na prática. E é isso que eu quero saber. Como é que você aprendeu? Quer dizer, do 0 para 32 pessoas. Qual o teu maior desafio pensando no tema gestão? Nossa, Renato, um baita desafio. E até porque a gente não tem na faculdade nada. A gente não é preparado, né? E o escritório também não prepara. Hoje em dia eu olho, às vezes eu olho as estruturas de escritórios e eu falo, o que essas pessoas pensam no futuro profissional, assim, carreira, né? Ninguém fala. Nunca nenhum sócio do escritório virou para mim e falou assim, você tá feliz? O que você precisa? O que você acha que a gente pode fazer para te ajudar? Quais competências a gente poderia trabalhar para melhorar? O que você quer daqui a tantos anos? E eu sei que isso é muita gente fala, isso é blá blá blá, mas conheço muita gente de departamento jurídico de empresa mesmo que fica, esse papo de gestão, isso é tão importante, acho que faria tanta diferença no mundo dos escritórios também, sabe? Você tem um departamento de pessoas, e não é um departamento que vai ficar fazendo gestão de folha, ou né, quem está saindo de férias ou não, é para cuidar das pessoas que estão ali de dentro. Para mim, foi um baita desafio. Primeiro, pela falta de qualquer aprendizado ao longo da minha carreira, assim. Como eu te falei, eu tive a Marisa nos primeiros anos da minha carreira, que foi uma pessoa sensacional e que me ajudou muito, que era uma boa manager, mas era muito uma relação minha e dela, assim. A gente não tinha uma equipe gigante, eu não tive exemplos de gestão, assim. E depois passei a atuar com outros sócios, também não tinha nada, então a gente acaba que não aprende. Meu primeiro contato com alguma coisa de gestão, ele veio lá em Berkeley, porque além das matérias específicas do LLM,
eu acabei fazendo um curso de liderança holística, que chamava, que era dentro da faculdade de Business de Berkeley. Foi uma matéria incrível, acho que foi uma das que eu mais gostei, assim, no ano do LLM mesmo, não nenhuma jurídica, foi mais essa mesmo. E basicamente, a liderança holística, ela falava sobre gestão de pessoas sobre vários aspectos. Então, o aspecto da empatia, o aspecto de entender a pessoa, de entender as diferentes características. Eu acho que uma coisa crucial, assim, que abre muito caminho é a comunicação. Que é o maior desafio de gestão, assim, para mim, é a comunicação. É a gente aprender que o que a gente fala, a gente acha que a pessoa está ouvindo de um jeito e pode não ser. A gente ter certeza de que tem clareza ao falar. E eu acho que essa deficiência na comunicação causa tanto estrago, seja com relação ao trabalho que é feito no final, porque não foi alinhada a expectativa, ou o manager não pediu direito o que era para ser pedido, e para as relações de dia a dia também. Então, acho que a empatia também, que sempre foi muito ressaltada assim, durante esse curso. Então, foi meu primeiro contato assim, com gestão. E depois disso já foi para a prática, já foi começar a trazer pessoas para os times. E você sabe, Renato, que eu acho que uma coisa que me trouxe muitas das características da pessoa que eu me tornei como manager tem um pouco do fato de eu ser lésbica, de eu ter me escondido por tanto tempo, mas tem também o esporte na minha vida. Eu fui uma pessoa que fiz esporte dos 7 aos 17 anos e, assim, esporte como uma das coisas principais. Eu morava no interior, então eu fazia parte do time federado de vôlei, fazia natação, jogava basquete. Assim, minhas tardes eram esporte. Todas tomadas. Assim, e eu sempre fui a pessoa, eu era sempre a capitã, eu era líder, sabe? Eu chamava as pessoas, então acho que isso também veio um pouco da minha infância e da minha adolescência, assim, de ter vivenciado isso muito no dia a dia, de ter que administrar interesse conflitante e falar, vamos junto, e ter que mostrar para as pessoas que a gente estava indo num caminho comum. Eu tive muita facilidade com isso ao longo da vida. Eu acho que isso me ajudou. Eu acho que o esporte me ajudou muito. Acho que o fato também de ter me descoberto lésbica depois de ter ficado muito tempo no armário me trouxe muita transparência também, tentar ser sempre muito clara, muito objetiva e muito acolhedora, muita empatia, que eu acho que isso ajuda também na gestão. Mas tive, sim, desafios às vezes, de não poder cuidar também da carreira das pessoas da forma que eu gostaria, às vezes por falta de tempo, às vezes é o que eu te falei, com problemas de comunicação também. Eu acho que eu tive muito, acho que até você entender que cada um... E aí, esse trabalho que você tem e essa dedicação que exige de você, entender o que cada um precisa, ou qual tipo de comunicação você tem que ter com cada um, dá muito trabalho. E você tem que se dedicar para isso acontecer. Então, é tempo, é esforço. E eu acho que muita gente não faz isso. E eu acho isso imprescindível para você fazer um time feliz, sabe? Gerir é uma arte, eu sempre falo, isso é super complexo. Ainda mais a gente que não aprende, né? Vai aprender só na marra. Eu gostei muito dos exemplos que você trouxe. A gente pode fazer um capítulo à parte sobre esporte, que eu adoro. Eu acho que as pessoas, tem muita gente que pensa, é só esporte. Não, nunca é só esporte. Esporte vai muito mais além e ele ensina muito pra gente, pra nossa vida pessoal, pra nossa vida profissional. Eu gosto muito também de praticar esporte, eu tenho certeza absoluta que ajuda muito aqui pra mim, na pessoal e no profissional. Então adorei esse exemplo. E aí eu queria também entrar num outro ponto com você. A gente tá lançando esse episódio num dia muito especial, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. E aí eu queria tratar um pouquinho desse assunto com você, né? Você comentou da sua descoberta. Então a primeira coisa eu queria saber como foi para você se descobrir lésbica, né? E como foi levar essa informação de forma confidencial por tantos anos no ambiente de trabalho? E quando você decidiu assumir no ambiente corporativo a sua orientação sexual, o que mudou para você e para os seus pares? Aí pares eu coloco as pessoas que trabalhavam com você, não necessariamente só as pessoas de mesma senioridade. Você sofreu algum tipo de preconceito? E se sim, o que você fez para superar? Quando eu entrei no Leo Acanto, foi lá como estagiária no segundo ano, eu ainda namorava um homem. Eu namorei um homem por 7 anos. E aí a gente terminou, ele me pediu em casamento e a gente acabou terminando. E então eu me descobri lésbica enquanto eu estava no Leo Acanto. Eu entrei e tinha um namorado, então as pessoas me viam como uma mulher hétero, né, cisgênero, nenhuma dúvida, nenhum issue. E aí, acho que no terceiro ano em que eu estava no Leo Acanto, é que eu me descobri lésbica. E aí eu olhava para aquele ambiente e eu falava, cara, eu não vou poder falar aqui, porque... E assim, eu queria fazer uma ressalva muito importante aqui. As pessoas são incríveis lá, maravilhosas. Assim, eu aprendi muito com elas. Não era nada intencional, mas é a nossa cultura, é o jeito que as coisas são consolidadas, é a falta de questionamento, a falta de olhar para o outro e pensar que outras
realidades existem que fazem muitas vezes com que a gente crie um ambiente que é propício à discriminação. Então, quando a gente olhava qualquer comentário pejorativo que era feito para os caras, era, seu boiola, bichinha, você não vai fazer isso, porque, sabe, tinha muita coisa, assim, muito preconceituosa e homofóbica de dia a dia, de brincadeiras, mas que faz com que aquele ambiente se mostre o que é com relação a isso, né? Teve alguns episódios até... Eu via muito esse comportamento entre os homens, assim, mas teve alguns episódios de a gente ter alguns clientes que tinham mulheres lésbicas como gerentes, ou enfim, como diretoras, e tinha aquela coisa, nossa, você viu fulano é sapatão, nossa, mas ela nem parece, né, tão feminina, como é que pode ser sapatão? Cara, eu olhava aquelas pessoas falando e falava, gente, imagina se eles descobrirem de mim. E era uma coisa que pra mim, assim, o momento em que porque quando eu fiquei com a primeira mulher, eu fiquei em dúvida, eu falei, putz, será que eu sou bi? Será que... né, que é só um... O que eu sou, né? E a hora que eu me descobri mesmo, eu falei, não, eu sou lésbica, eu não titubeei, assim, eu falei com a minha família, falei com os meus amigos, foi, assim... E foi tudo muito tranquilo. Mas eu olhava para o trabalho, eu falava, cara, eu não posso falar, assim, é um ambiente que vai ter preconceito, tem piadinha, não vai ser legal. Então, não havia, primeiro, um reconhecimento da diversidade, não se falava sobre isso. Grupo de diversidade, então, na época, ninguém nem sabia que existia. Então, eu me escondi por muitos anos. E, ao esconder, né, a gente se priva de muitas conexões reais e verdadeiras. Então, eu não podia chegar e contar a verdade sobre onde eu tinha passado o fim de semana ou sobre com quem eu tinha passado o meu fim de semana. As festas que eu ia, porque eram festas, claramente, tinha uma festa lésbica que chamava Chá com Bolachas. Eu falava, falar que vai na Chá com Bolachas é sapatão. É o que, né, todo mundo sabia, assim, a conclusão ia ser lógica. Então... e no começo de carreira ainda que você divide sala, né, eu dividia sala, então eu estava sempre mentindo no telefone, ao invés de falar linda, eu falava lindo, trocava pronome, e sempre evitava aquelas conversas quando as pessoas começavam a te falar de relacionamento, eu saía, porque, né, uma hora vinha, Ana, e você, tá namorando? E eu não queria mentir, porque eu me sentia muito mal, eu falava, cara, não vou mentir. Então acho que foi um dispêndio de energia, assim, Hoje eu olho pra trás e falo, cara, como que eu aguentei? Foram 10 anos me escondendo, assim, é muito tempo. E no momento da carreira, você sabe, Renato, começo de carreira em escritório, assim, a gente passa quase 24 horas por dia no escritório, 7 dias por semana, ainda mais naquele ritmo lá de trás. E aí, ao não falar quem você é, com quem você está, você não cria relações, né? É um ambiente que muitas vezes você cria grandes amigos, você faz grandes amigos. Eu tenho grandes amigos que eu fiz lá, mas ter escondido isso deles, hoje eu olho pra trás e me dói, sabe? Eu não preciso, assim, não deveria ter passado por isso, assim. E eu saí do Orleo Acanto sem contar, assim, foi... no final, até falei com 1 ou 2 sócios ali, quando eu estava indo para Berkeley, acabei contando, mas... e tive um amigão, assim, que dividiu sala comigo, que era gay, e aí, para ele, eu contei. E para ele, me senti bem, assim, foi um momento maravilhoso quando eu dividi sala com ele, porque eu não precisava mentir, fechava a porta, podia falar com minha mulher na hora do almoço. Então, são essas pequenas coisas, e me cobrava de uma forma, Renato, porque eu falava, bom, eu tenho que ser a melhor profissional do mundo, porque a hora que eles descobrirem que eu sou lésbica, isso, assim, eu vejo que é inconsciente, porque não ia acontecer isso, mas na minha cabeça aquilo ali não realizava, assim, a hora que eles descobrirem que eu sou lésbica, eu tenho que ser tão boa que eles não vão querer me querer fora daqui. Então eu tinha um nível de exigência comigo mesmo e tinha muita instabilidade também no meu dia a dia, porque tinha dia que eu tava de saco cheio de ficar mentindo, sabe? E aí eu queria jogar tudo pro alto, e tinha dia que eu falava, não, é minha luta, vamos embora, é isso aí mesmo. Então acho que foi um desgaste emocional, assim, e uma falta de oportunidade de criar conexão verdadeira, de poder ter sido eu mesma por tanto tempo, com tanta gente bacana que tinha lá, que eu acho que ninguém deveria passar por isso, sabe? Ana, eu imagino o quão difícil deva ter sido isso, né? Você guardar um segredo por tanto tempo, porque você falou lá atrás, quando eu me descobri, rapidamente contei pra minha família e pros meus amigos, foi fácil. E às vezes, as pessoas elas têm dificuldade, primeiro, de se assumir pra si, depois de assumir pras famílias, pros familiares e amigos, né? Isso você conseguiu fazer, e fez de forma rápida, mas não conseguiu contar no ambiente de trabalho, né? Então eu imagino, tantos anos, você falou, você se descobriu no 3º ano, Júlio, você passou 14 anos lá, quer dizer, você teve que esconder durante 11 anos, mais de uma década, né? E aquilo deve ter te consumido, eu imagino o quanto você deva ter sofrido em relação a isso. E, poxa, é duro, né? Porque você coloca na cabeça de que você tem que ser muito melhor porque se descobrirem, vão te demitir, e esconde aquilo por tanto tempo, e quanto aquilo não deve ter te consumido, né? Então, não deve ter sido fácil, tenho plena consciência disso. Sinto muito por isso e espero que as pessoas, a partir de agora, que graças a Deus a gente está abrindo cada vez mais a cabeça, que as pessoas possam ser elas mesmas nos ambientes de trabalho. E a diversidade é maravilhosa, né? Quanto mais diverso a gente for, e aí no bom sentido a diversidade, melhor,
né? Então, obrigado por ter dividido isso com a gente e nesse dia tão especial e que daqui para frente possa ser diferente, né? Tomara mesmo. Ana, nesse ínterim, você cursou um programa de liderança em Stanford, focado em LGBTQIAP+. Nos conte, por favor, como é que foi esse curso, o que você aprendeu lá que se aplica no seu dia a dia? E uma curiosidade, o que muda esse curso de liderança para um curso de liderança, digamos, tradicional? Nossa, foi um curso muito incrível. Eu fiquei sabendo, assim, eu estava procurando na Uber, aí eu só voltar um pouquinho para fazer sentido, assim, dar um pouco de contexto, né? Então, eu saí do Lioa, fui para Berkeley, e lá eu tomei a decisão. Quando eu vi que existia um mundo jurídico, que tinha escritórios, com o programa de diversidade, eu falei, não, eu não vou mais passar pelo que eu passei, sabe? Eu vou voltar e eu vou ter muita clareza para dizer quem eu sou, para ser eu mesma no dia a dia, para ser aceita. E quando eu voltei para o Stock Forbes, eu me lembro que nas entrevistas, até falando com o Gui Forbes, com o Paulo, até que estava na época, falei que tinha uma namorada, já falei de cara, assim, então cheguei já, assim, sem me esconder, e já foi muito diferente, assim, esses... E aí cheguei na Uber, e aí eu falei, caramba, a hora que eu me dei conta, tinha um time de diversidade e inclusão na Uber, e aí, quando eles souberam no processo de contratação que eu era lésbica, porque eu falei, olha, eu sou lésbica, eu queria muito trazer grupos de diversidade para o Brasil dentro da empresa. Assim, na minha primeira semana já me colocaram para falar com a gestora lá do Uber Pride, que era então lá dos Estados Unidos, me dando, assim, um papel em branco para construir o que eu quisesse no Brasil com relação à diversidade LGBTQIA+. E aí eu, assim, aquela sensação de poder, sabe, tinha minha bandeira em cima da minha mesa, o CEO, o Gui, sabe, sabendo da minha mulher, todo mundo sabendo quem eu era, assim, então foi muito diferente, assim, trouxe uma sensação de leveza e de felicidade, sabe, que era um pouco o que eu acho que faltava, assim, tinha, enquanto eu trabalhava me escondendo, tinha aquele lado triste de não poder ser eu mesma, né, e o peso que aquilo tudo trazia, então... eu passei a ver tudo de uma forma muito diferente, com muita alegria e com muita leveza, acho que principalmente a leveza. E aí esse curso de Stanford, ele chegou no momento em que, a partir da construção dos grupos de diversidade lá da Uber, o primeiro grupo que a gente construiu foi o Pride, né, de pessoas LGBTQIA+, depois a gente fez o grupo de mulheres da Uber, que era um grupo de equidade de gênero, depois vieram um grupo de pessoas com deficiência. Eu ajudei muito a construir esses grupos dentro da Uber, então passei a fazer parte do time de diversidade e inclusão mesmo, que foi quando eu saí de lá, eu estava fazendo diversidade e inclusão para o time jurídico na América Latina como um todo. Então eu passei a me interessar muito, primeiro, obviamente, pela identificação, mas segundo, porque eu entendo, para mim, eu acho que a minha obrigação é ser visível. Assim, eu tenho isso para mim como uma... E não é uma obrigação que eu atribuiria para qualquer outra pessoa, por ser do grupo LGBTQIAP+, aqui, eu me sinto responsável para poder dar para as pessoas o que eu não tive, sabe? Poder ser a líder que alguém olha, ser a líder que eu não fui, sabe? Que eu não tive ninguém para ser para mim. Assim, eu nunca tive um exemplo, eu nunca tive uma liderança de um grupo minorizado. Então, eu acho que é importante ser visível. Então, eu sempre tive isso muito para me guiar, assim, ao longo da minha carreira, de não esconder, de falar em toda oportunidade que tiver. Vou contratar um escritório, eu pergunto sobre o programa de diversidade, eu checo se é efetivo, se tem qualquer conduta discriminatória, a gente desliga. Eu tive 2 episódios, obviamente, sem falar nomes e sem nada, que a gente desligou escritórios por saber de coisas que aconteceram lá dentro. Reportei, falei, estou saindo por causa disso, seu programa não é efetivo, está acontecendo isso, a gente alertou. Então isso, para mim, é a minha bandeira. Eu vou lutar cada vez mais por diversidade e inclusão no mundo jurídico, acho que falta muito. E nesse sentido, eu sempre me interessei muito por cursos, por coisas teorias, né, estudos acadêmicos que ainda faltam muito. E quando eu achei esse curso de Stanford, eu falei, putz, é Stanford, né, que é uma entidade super renomada em termos de negócios, de gestão, de pessoas, de liderança, e era um curso específico para liderança executiva LGBTQIAP+. E fui. E eu acho que a primeira grande coisa lá é você, primeiro, conhecer tanta gente, você ver que a gente tem representatividade, ainda que muito pequena, mas tem, sabe? Você poder trocar experiências. Hoje eu tenho uma rede de contatos, né, dessas pessoas que eu conheci lá, que a gente dá muito suporte uma para outra. Tô passando por essa situação aqui, o que vocês fazem? Tinham alguns líderes lá que ainda não tinham saído do armário durante o curso e que depois saíram, são histórias lindas, assim, e a gente vê que a liderança LGBTQIAP+, tem muitas características comuns. Isso foi uma coisa que para mim foi primeiro a empatia, óbvio, para ser um líder é muito importante ser empático, e acho que a nossa história, a história de ter tido preconceito, a maioria das pessoas, né, alguns saíram do armário com mais facilidade, outros não, no ambiente de trabalho,
mas isso faz com que a gente tenha um olhar para as pessoas que é bastante diferente da maioria das pessoas que não passaram por essas situações. A resiliência, né, porque você fica ali insistindo e tomando, né, no fim você está ali não podendo ser você mesmo, tendo muita dificuldade no dia a dia, então acho que a resiliência, criatividade também, acho que foi uma coisa que foi identificado muito comum em todos os líderes. Então acho que isso me chamou a atenção, assim, de ver como a liderança LGBTQIA+, que fez o curso ali, olhava para as coisas e para os cases que eram trazidos de uma maneira que agregava muito mais. Eles trouxeram, por exemplo, pessoas hétero, brancas, para olharem os casos, e a gente ali com a nossa perspectiva, como a gente olhava diferente, e como o nosso diferente era igual entre a gente, em muita coisa, sabe? Então isso para mim me chamou a atenção. E acho que a grade mesmo de currículo, o curso ali, o que é diferente? Ele tinha muito da questão do design thinking, né, que é uma técnica que Stanford usa para trazer inovação, olhar um problema sob diversas perspectivas, mas eu acho que eles fizeram isso voltado para comparar a capacidade de inovação entre cases que são comumente resolvidos por lideranças que não são parte de grupos minorizados e as nossas. E meio que para provar o que a gente já sabe, por estudos da McKinsey, de Harvard, o quanto ser parte de grupo minorizado traz outras soluções para os mesmos problemas, sabe? Isso foi muito bacana de ver na prática, assim, de ver acontecendo. E eu via também que tinha muitos líderes ali que, muito embora fossem, né, do nosso grupo, eles não tinham tanto convencimento sobre o resultado prático da diversidade e inclusão no dia a dia de trabalho. Alguns CEOs, alguns VPs de banco, e ali eles viram, sabe? Ali ficou muito claro o quanto essas perspectivas novas e diferentes são realmente trazidas. Então foi uma experiência muito bacana, assim, acho que essa rede que a gente criou também, uma rede de confiança, de suporte, sabe? De a gente ter alguém para poder ligar a hora que acontece alguma coisa. E aí, só resumindo para falar sobre sua última pergunta sobre ter sofrido discriminação, já sofri bastante. Tem uma questão da discriminação também com mulheres lésbicas, assim, em caso de liderança, que é muito aquela coisa, ela é fodona porque é sapatão e é agressiva e se posiciona do jeito que o homem se posiciona, e não é verdade, né? Absolutamente não é verdade. Então, tive pessoas homens até de liderança em alguns momentos da carreira, que por ser lésbica achavam que eu fazia parte do grupinho de homens, sabe? Então, às vezes eu estava só entre homens líderes e vinha um comentário sobre uma mulher. E assim, um dia eu falei, olha, o fato de eu gostar de mulher não me transforma num homem e não te dá o direito de fazer esse tipo de comentário perto de mim, sabe? Então, esse tipo de coisa, ter que ouvir comentários do tipo, nossa, mas você é tão feminina e é lésbica, ouvi várias vezes também no ambiente de trabalho. Muita dificuldade, acho que uma dificuldade ainda maior do que no Brasil, foram alguns países da América Latina. A Argentina é muito preconceituosa, o México é muito preconceituoso. Eu me lembro de uma vez eu estava dando uma palestra para advogados externos da Uber na América Latina, foi uma reunião que a gente teve na cidade do México. Depois de fazer a apresentação dos desafios, e eu contei de tudo que a gente tinha vivido no Brasil, e aí eu lembro que eu falei, entrei no tema de diversidade e inclusão, comecei a contar minha história e eu vi as reações e o desconforto das pessoas, sabe, sentadas e aí algumas vieram falar, no fim vieram as mulheres que estavam ali com os sócios, mas um desconforto, sabe, então a situação ainda de Argentina e de México ainda acho que são piores ainda para a comunidade LGBTQIA+. De mulheres já são piores, de LGBT eu acho que são piores ainda. Acho que é isso, Renato. Um resumo. Poxa, aí, muito obrigado, Ana. Obrigado por dividir com a gente. Você contou muita coisa importante, assim. Primeiro, muito legal esse curso que você fez, que eu acho que é muito importante para trazer e para mostrar que na prática a diversidade é importante e muda. Infelizmente, esses exemplos que você trouxe acontecem e continuam acontecendo. Então, a gente tem que realmente dar um basta nisso, né? É difícil, é uma coisa que está inserida na nossa sociedade e que, sabe, é difícil de arrancar, mas a gente tem que ir batendo, né? Acho que esse é o ponto mais importante. Você contou aqui de alguns exemplos bastante duros aí de preconceito, né? Para fechar esse tema, assim, como é que você fez, Ana, para superar essas situações ou esses momentos de preconceito? Eu acho que eu tratei tudo de forma muito... Eu procurei sempre conversar. Eu nunca me calei, isso foi uma coisa importante, sabe? Mas também nunca respondi sendo grosseira nem nada, mas sempre fui muito direta, muito objetiva.
tentei ensinar, tentei trazer as pessoas para o lugar onde elas deveriam estar olhando, né, a situação. Por exemplo, essa situação que eu contei dos escritórios no México, que eu percebi assim, um absoluto desconforto, eu chamei um a um depois para conversar, por meio de videoconferência, assim, fiz uma apresentação sobre programas de diversidade e inclusão, sobre por que diversidade e inclusão é importante no mundo jurídico, e aí me coloquei à disposição para os escritórios que quisessem falar disso, e aí passei a ter uma comunicação mais recorrente com esses escritórios. Alguns criaram os programas por conta dessa primeira reunião que a gente teve, então foi muito legal ver isso acontecendo, porque eu acho que é isso também, sabe, um pouco, é trazer para as pessoas essa realidade que elas não estão buscando, deveriam, tá, deveriam, é obrigação buscar, eu acho que como sócios de escritórios fundadores deveriam, mas eu também acho que eu posso contribuir para isso, e sempre tentei fazer isso de forma mais efetiva. As situações de preconceito especificamente, eu também sempre enderecei falando, teve uma reunião na Argentina que eu estava com, acho que eram uns 16 homens na mesa, assim, só eu, mulheres, explicando uma decisão judicial que bloqueava o cartão de crédito na Argentina, e ninguém me deixava falar aquela coisa do interrupting, né? E aí eu saí da sala, eu falei, olha, escuta, eu posso falar? Eu acho que a gente está aqui para discutir uma ordem judicial que bloqueia, tinha que explicar, eu era imprescindível para aquela reunião, sabe, o objeto da reunião era discutir o que a gente ia fazer diante daquela ordem, e ninguém me deixava falar, todos homens. E aí eu pedi a primeira vez, eu falei, escuta, eu tô sendo interrompida. Daí eu fui interrompida pela mesma pessoa de novo, aí eu fui interrompida por uma terceira pessoa de novo. Aí eu levantei da sala e saí, e aí eu saí como grossa sapatão, entendeu? Além de eu não poder falar, o fato de eu ter saído, e depois eu mandei um vídeo sobre o interrupting para todos os homens que estavam na reunião, peguei o cartão de cada um, mandei, falei o quanto eu me senti incomodado, o quanto aquilo me ofendeu, o quanto aquilo foi agressivo. E aí, depois disso tudo, a mensagem que chegou é que a Ana é sapatão e grossa. Então, assim, é muito difícil, sabe, Renato? Tem situações que deixam a gente assim, que você fala, meu Deus, que você quer falar, quer sair gritando, falando, não faço nunca mais nada, mas no dia seguinte você respira e fala, vambora, que tem muito caminho pela frente e muita coisa para ser feita, né? Mas acho que falando, enfrentando, tentando realmente endereçar as coisas, trazendo conhecimento, visibilidade, o meu time mesmo, assim, a preocupação que eu tinha de fazer que o ambiente do time fosse o mais diverso, inclusivo possível, os parceiros, como eu falei, sempre perguntar, tentar trazer cada vez mais inclusão para dentro da empresa. E eu acho que a gente, enquanto liderança, especialmente na área jurídica, a gente tem possibilidade de trazer muito impacto, seja por meio de escolher um escritório que tenha um programa efetivo, seja por, na empresa, por exemplo, na Uber, a gente fez no Quinto Andar também, a gente já fez inserir cláusulas de diversidade e de inclusão em todos os contratos da empresa, fazer um reconhecimento de que aquilo é importante, que aquilo pode ser condição, inclusive, para a resolução de um contrato, caso tenha qualquer discriminação, qualquer coisa. Tem muita coisa que a gente pode impactar, recrutamento, impactar muita coisa. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante para contribuir para aumentar a diversidade e inclusão no mundo jurídico. Muito bom. A gente vai entrar nesse ponto do recrutamento, que acho que é importante da gente debater. Mas antes, para fechar a tua carreira, no início do ano, depois de bastante tempo de Uber, você acabou assumindo a vice-presidência jurídica e a coordenação da área de inclusão do Quinto Andar. O que te motivou a fazer essa mudança, né? Você falou, poxa, fui muito abordada no mercado e sempre acabou ficando, né? Então, por que dessa vez você decidiu mudar? O que acabou alterando na tua rotina? E aí, Ana, falando dessas áreas de diversidade e inclusão, o que muda da Uber e do Quinto Andar? Em que pé que estão cada uma delas? Olha, o que me fez ir para o Quinto Andar foi aquilo que sempre me motivou na minha carreira, foi paixão. Quando eu passei a conhecer mais a empresa, o propósito, os executivos, as pessoas que estão ali dentro, eu me apaixonei verdadeiramente, assim. E o desafio também, que eu acho que a gente tem bastante desafio no lado jurídico ali, enquanto plataforma de moradia, né? Tem muita coisa que a gente pode, por meio do direito, melhorar a vida das pessoas no momento de escolher um destino ali para morar, que foi bastante do que me fez ficar por tanto tempo na Uber, gostar tanto do que eu fazia. Então, acho que isso, primeiro, que para mim é essencial. E na Uber, eu gosto muito de tirar as coisas, assim, do lugar de criar, né, de estruturar times, assim. E a Uber tava tudo super estruturado, time redondo, rodando super bem. E querendo ou não, Renato, o desafio jurídico da Uber hoje, ele já não é grande no Brasil. Ele ainda tem algumas questões, questão trabalhista, muito embora a gente já tenha, sei lá, 4 decisões do TST favoráveis, mas eu tava sentindo falta daquela emoção, sabe? Tava tranquilo, assim, eu tava sentindo falta de desafio mesmo, e muito embora estivesse ali
presa pelo time, que eu sou completamente apaixonada. Então, acho que foi isso. E a oportunidade também no Quinto Andar e o comprometimento deles com a diversidade e inclusão, que eu vi que era muito genuíno, quando eu fui convidada para assumir como vice-presidente do jurídico. E aí também tem uma mudança importante, né? Na Uber eu cuidava somente do jurídico, agora no Quinto Andar eu estou com as áreas de compliance, de privacidade e também de relações governamentais, de public policy. Então, também vi nisso uma oportunidade de aprender bastante, né, de trazer muita coisa nova para o meu dia a dia. E a diversidade e inclusão, mesmo que desde as primeiras conversas com todos os executivos de lá, eu vi o quanto eles queriam institucionalizar a diversidade e inclusão, e aí te falando um pouco da diferença das realidades, né? Então, quando eu entrei na Uber, como eram pouquíssimas pessoas, eu fui participando da criação mesmo dos grupos de afinidade ali desde o início, então entendendo as necessidades. Eu cheguei no Quinto Andar, o Quinto Andar quando eu cheguei em janeiro, a gente já tinha mais de 1.000 empregados. E a diversidade no Quinto Andar é incrível, porque ela é natural, ela é orgânica. Já havia uns grupos de diversidade que foram criados pelos próprios empregados. Não houve nenhuma decisão institucional de falar vamos criar, vamos dar budget, vamos organizar. Não, eles se organizaram, criaram movimentos incríveis. E lá a gente tem 5 grupos, né? Tem o Empretecer, que é de diversidade racial, tem o Orgulhar, de diversidade LGBTQIAP+, o Equalizar, de equidade de gênero, o Acessibilizar, para pessoas com deficiência, e um grupo de igualdade econômico-social, o Oportunizar. E todos esses grupos já existiam quando eu cheguei. E um grupo que foi realmente construído organicamente, que as pessoas faziam as atividades. Então, por exemplo, o Código Preto, que foi criado ano passado, uma iniciativa para trazer cada vez mais mulheres negras para o mercado de tecnologia, foi uma iniciativa orgânica dos empregados, de quem não foi a liderança que falou, vamos fazer isso. Então, isso foi muito bacana. Mas óbvio que tem bastante coisa ainda para a gente fazer, no sentido de identificar ainda o que falta de diversidade, de trazer cada vez mais inclusão, efetivamente, né? Porque não adianta ser uma empresa muito diversa se as pessoas que estão ali também não têm aquela sensação de pertencimento. Então, acho que as principais diferenças é o nível de maturidade também das empresas com relação à diversidade e inclusão. Na Uber era muito incipiente, aqui já tem bastante coisa pronta e desenvolvida, assim, para pegar daqui para frente. Acho que a principal diferença é essa. Poxa, muito bacana. Que legal e que bom, né? Você vê que já vira uma coisa orgânica e natural. Ana, você tem uma carreira que claramente é de sucesso, né? E por muitos méritos. Mas certamente ao longo dessa jornada você deve ter tropeçado. Você pode dividir conosco algum erro que você tenha cometido e como você agiu e corrigiu? Nossa, muitos tropeços, né? Não existe carreira sem tropeços. É verdade. Poxa, eu acho que o início da carreira tem muito aqueles erros que a gente faz por imaturidade ou por ansiedade, né? De ímpeto, eu sempre falo que eu aprendi comigo mesma, tá? Eu acho que a advogada tem uma dificuldade de ouvir muito grande. A gente chega nos lugares para falar e não para ouvir. Então, eu acho que se a gente passasse a ouvir, e a ouvir no sentido de, assim, a gente tem que aprender a ouvir enquanto advogados. A gente chega muito, eu vou chegar e vou dar orientação XYZ. Então, eu acho que ainda quando eu estava no Leo Canto, eu passei por algumas situações que não ter ouvido direito, até os clientes mesmo, me fizeram chegar em conclusões erradas, me fizeram partir de premissas erradas para fazer um trabalho. E eu sempre trabalhei isso muito com os times depois, porque eu passei por situações que... E não fazer, assim, ouvir no sentido de não fazer as perguntas, não entender o contexto, essa precipitação, essa ansiedade de querer fazer essas coisas logo, acho que isso eu errei bastante. Muitas coisas também com a gestão de pessoas, como eu falei, assim, acho que para mim a principal dificuldade foi entender que cada um escuta o que eu falo de uma forma e que, além disso, cada um tem uma necessidade específica com relação a determinado assunto. Então, eu senti... muitas vezes eu falhei com pessoas que foram geridas por mim, ou por não ter cuidado de fazer com que a mensagem chegasse da forma certa e que a pessoa entendesse efetivamente onde eu queria que ela estivesse, muitas vezes, às vezes com problema de performance. E, às vezes, eu ficava falando, não, essa correria do dia a dia, não deixa assim, as pessoas têm que se virar. Cara, não tem, assim, o meu papel enquanto gestor é cuidar disso, para que isso não aconteça. Então, teve algumas situações também, hoje eu cuido muito disso, eu cuido muito das pessoas nesse aspecto. Coisas também de, assim, pensando nas minhas atuações fora também, de fazer um dever de casa mais completo, sabe? Acho que eu tive uma situação regulatória até na Argentina às vezes
Eu sou uma pessoa assim, que óbvio, eu recebo o trabalho do Outside Counsel, eu parto sempre da premissa de copiar, mas eu vou atrás, eu estudo bastante, eu gosto muito de aprender, eu questiono, eu dou uma pesquisada adicional, e teve algumas situações em que, especialmente fora, assim, na Argentina, por exemplo, eu me lembro que uma vez a gente não conseguiu o efeito de uma tutela lá imediato, e eu sinto que eu não tinha feito o dever de casa direito, aconteceu 3 meses depois só, sabe, mas acho que tem vários tropeços aí ao longo da carreira, né, e a gente vai aprendendo muito com eles, e eu acho que o mais importante disso também é a gente depois, enquanto líder, transmitir esse tipo de problema e tentar evitar com a equipe, sabe? Contar bastante sobre as coisas que aconteceram para evitar que aconteçam, provocar diálogos seguros e quando acontece também com o time, saber endereçar de maneira certa, mas sem dúvida, muitos erros, muitos tropeços, assim. Com diversidade, Renato, é muito... Eu acho que eu tinha uma tendência de olhar para a diversidade muito, obviamente, do meu lugar enquanto pessoa de grupo LGBTQIAP+, e tentar as mesmas ações ou as mesmas... o jeito de transmitir informação ou as mesmas atividades com outros grupos e não é verdade. Então, foi muito aprendizado, assim, eu acho que na área de diversidade e inclusão também, sabe? Aprender que não tem uma política, não tem uma receita de sucesso, acho que foi o maior aprendizado, assim, que caiba para todo mundo. Eu tinha muito uma ideia de assim, não, diversidade e inclusão, a hora que todo mundo vai aprender a fazer, vai dar certo para todo mundo. Não, assim, absolutamente não. Você tem que olhar para dentro e entender, primeiro, o quão diverso você é, seja empresa, seja em escritório, o que falta em termos de diversidade, identificar os problemas de inclusão, por que uma mulher não se sente acolhida ou por que um LGBT não se sente acolhido, e aí endereçar esses problemas. Muitas vezes os escritórios me procuram e falam, eu não quero, passa a política de vocês, me dá a receita de sucesso, e não vai ser a mesma para todo mundo, jamais, assim. E eu achava isso no início, sabe? Eu achava que, não, vamos criar uma coisa que vai servir para todo mundo, assim. Acho que esse é um resumão aí dos tropeços. E eu acho que é isso, não existe uma receita para nada, a gente vai aprendendo, né? E a gente só aprende errando, né? Então é muito comum as pessoas falarem assim, pô, você entrevistou... E eu comecei a fazer essa pergunta justamente por isso. As pessoas falavam assim, Renato, poxa, você entrevista umas pessoas que têm uma carreira super bacana e de muito sucesso, pergunta dos erros, porque as carreiras, a vida é formada por erros, né? O mais importante é que a gente aprenda, e é isso, né? Não tem muito segredo, né? Então é bacana poder fazer essa pergunta, e obrigado por dividir conosco também um pouco das suas impressões do que você viveu na tua carreira, porque é para as pessoas verem que assim, não tem problema errar. O importante é você aprender com o teu erro e seguir em frente, né? Esse bloco tem o apoio de Reinvent Legal. E eu falei pra você, Ana, que eu ia voltar no tema do recrutamento, porque cá entre nós, recrutar é uma arte, não é fácil, né? E recrutar perfis diversos é extremamente complexo. Então eu tenho 2 perguntas, Ana. A primeira é a seguinte, por que a gente tem que tratar de diversidade? Assim, a gente não é todo mundo igual, ou pelo menos não deveria ser todo mundo igual, e onde foi que a gente se perdeu e como chegar efetivamente a essa igualdade, talvez utópica, mas que a gente tem que buscar? E a segunda é o seguinte, como fazer para atrair esses profissionais diversos e como chegar até eles? Sobre sermos todos iguais, eu acho que não. Eu acho que somos todos muito diferentes e eu acho que o que a gente deve buscar é equidade, sabe? É ter todo mundo as mesmas oportunidades. E isso não acontece, infelizmente. E por que olhar para a diversidade e querer cada vez mais diversidade? É o que eu te falei, tem vários motivos, né? Tem motivos econômicos, tem motivos de produtividade, tem motivo de criatividade, resultado de negócio, mas para mim o mais importante é o motivo das pessoas, assim. As pessoas têm o direito de serem quem são em qualquer lugar, no ambiente de trabalho especificamente especialmente. Na minha carreira, assim, eu tive vários conversas com executivos ou pessoas diferentes que meu principal objetivo era convencê-los, né, de por que diversidade e inclusão são importantes. E eu confesso que cada um é o motivo que pega mais. Depende da história da pessoa, depende do contexto, da posição, às vezes, do quão analítico a pessoa é. Às vezes a pessoa quer dados. E ok, tem para todos, sabe? Acho que a gente consegue... E no mundo jurídico, falando especificamente da carreira, assim, e dos times, ou das empresas como um todo. É importante por todos esses motivos e porque a gente não reflete hoje nas empresas e no escritório a realidade do mundo. O mundo é diverso. A gente só falta oportunidade para que grupos minorizados estejam nos mesmos lugares que as pessoas brancas, hétero, né, que estudam em colégios A e B sempre estão. Então, acho que é nossa obrigação fazer com que isso aconteça, trazer equidade, fazer com que essas pessoas tenham
Se elas não têm as mesmas oportunidades e não têm, então vamos trazê-las para dentro e buscar essa diversidade. Então, a primeira coisa, quando eu penso em, como eu te falei, não existe um segredo, é olhar para o meu time, eu olho para o meu time e falo hoje qual tipo de diversidade que falta aqui. E aí, a busca, a parte do recrutamento tem que ser intencional. Os grupos minorizados não vão bater nas nossas portas. Não vão. Então, vai demorar mais tempo? Vai. Vai demandar mais esforços de time de recrutamento? Vai. Dos managers? Vai. Mas, assim, se a gente quiser chegar em algum lugar, isso tem que acontecer. É uma premissa. Não dá para esperar que vão bater na porta. Óbvio que hoje tem muitos grupos se organizando com bancos de currículo, mas não é... Assim, você não vai olhar os currículos, você vai receber 500 currículos, especialmente até às vezes por como você designa a vaga, por como você descreve a vaga, os requisitos que você coloca na vaga, você não vai trazer grupo minorizado na maioria das vezes. Então é olhar desde esse momento, é olhar quando você está fazendo a requisição da vaga, o que se eu colocar ali vai tirar muita gente de grupo minorizado. Por exemplo, inglês fluente, por exemplo, faculdade de primeira linha, que os escritórios adoram colocar. A gente não vai trazer oportunidade para grupo minorizado se a gente tivesse esses requisitos, assim. E aí as pessoas ficam, mas tem que baixar a régua. Que régua? Quem colocou ali? Que parâmetros essa regra está baseada em quê? A que interesses essa régua tá atendendo, gente? Assim, olha as outras perspectivas que os grupos minorizados trazem para as empresas, para os escritórios. Ok, a pessoa pode não ter um inglês fluente, pode não ter um conhecimento técnico ou alguma coisa tão bem desenvolvida por conta da instituição de ensino, que eventualmente... Mas por que não trazer essa pessoa para dentro e trabalhar para que isso aconteça? Trabalhar para que a gente chegue nesse nível de equidade? Então, muitas vezes, isso é uma coisa que me irrita muito no mundo de eu tenho que baixar a régua. Não, você que colocou essa régua ali, tira essa régua dali e olha as outras perspectivas, olha tudo que uma pessoa de grupo minorizado pode trazer, que é muito melhor que o inglês, que é muito melhor do que, às vezes, um conhecimento maravilhoso num aspecto técnico que no dia a dia você pode ensinar. Então tem que ter intenção, tem que ter dedicação, tem que ter comprometimento. Por exemplo, a questão do inglês, né, que pega muito nos escritórios e nas empresas. Por que não trazer essas pessoas para dentro e fazer uma oportunidade, trazer uma oportunidade de aprendizado de 2 anos para essa pessoa melhorar o nível ou começar a fazer inglês, sabe? São coisas que não são tão decisivas assim na carreira para as pessoas estarem tratando isso como limitadores tão grandes, sabe? Então acho que falta muito essa intenção ainda. É o que eu mais vejo. E depois não adianta você trazer tanta gente, né, de grupos minorizados se o ambiente que você tem ali não é inclusivo, se você vai ter piadinhas, se você vai ter pessoas perguntando coisas que não deveriam perguntar, se você não tem condições para uma pessoa ser mãe, para uma mulher ser mãe, né? Se a mulher volta da licença maternidade e vai ver que todas as oportunidades que ela tinha ali foram tiradas pelo tempo que ela ficou fora e pela falta de habilidade, né, seja do time de pessoas, seja do manager, seja do time que a pessoa está para lidar com isso, a valorização dos profissionais. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Sem dúvida, eu concordo com você. Acho que tem uma série de coisas importantes que você trouxe aqui. Primeiro, propósito. Não adianta querer recrutar e trazer diversidade por trazer porque o teu cliente exige isso. Você tem que trazer porque você tem um propósito de trazer. Segundo, ambiente de trabalho. Não adianta trazer sem ter um ambiente propício para isso. E o terceiro é oportunidade. No 12º episódio, salvo engano, o 13º, eu entrevistei a Ana Lopes, que é diretora jurídica da GE Energias Renováveis. E a gente tratou sobre a dificuldade de atração, e aí a gente estava falando na época de pretos. E da dificuldade de inseri-los no mercado. E o que ela falou é o seguinte, o que a gente precisa, o que a gente quer é uma oportunidade, só. Se a pessoa entrar e se sair bem, muito bom. Dê a oportunidade a ela. Se a pessoa entrar e não se sair bem, tudo bem, Segue o jogo e vamos continuar buscando, mas as pessoas têm que ter oportunidade. Então acho que é a soma desses 3 fatores, propósito, ambiente e oportunidade. E muito obrigado por dividir conosco. Assim, Ana, eu aprendi muito aqui, muito, E eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão aprender muito. E a gente tem que buscar o conhecimento, como você bem colocou, mas levar conhecimento também é muito importante. E você está trazendo esse conhecimento hoje para mim e para todos os nossos ouvintes. Muito, muito obrigado. Então a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, que está muito bacana, mas infelizmente tem que acabar. Então a gente vai aqui para o nosso quadro final, Ana. Então, minha primeira pergunta é que profissional que você gostaria de ouvir aqui no Retalks? Renato, uma das pessoas com quem eu trabalhei bastante enquanto eu estive na Uber e que foi um enorme prazer conhecê-lo, assim, uma pessoa com quem eu aprendi muito, foi o Eduardo Mendonça, ele é sócio atualmente do escritório Barroso Fonteles, Barcelos Mendonça, em Brasília. Foi um advogado que me ajudou muito com as estratégias da Uber, mas
Não só isso, uma das pessoas mais inteligentes com as quais eu já interagi, mais conhecedoras do mundo jurídico e mais humanas, uma pessoa genuinamente preocupada com diversidade e inclusão. E tem outros exemplos também, eu posso depois passar para você aí, mas muitas pessoas representantes aí de grupos de diversidade e inclusão, mas eu gostaria muito de ouvir o Eduardo Mendonça aqui batendo um papo com você. Muito bom, excelente, o convite será feito e também aguardo as outras indicações para que a gente possa continuar debatendo esse tema tão importante de diversidade e inclusão. E agora, para fechar, Ana, normalmente eu peço para o convidado trazer conselhos para os profissionais do mercado jurídico, mas hoje eu gostaria de pedir que você aconselhasse aqueles profissionais que estão enfrentando as mesmas dificuldades que você se deparou há alguns anos de se assumir no ambiente de trabalho. Se você puder, você já trouxe vários conselhos bacanas, se você puder trazer mais algum, vai ser excelente. Primeira coisa é tentar criar oportunidades para falar a respeito no ambiente de trabalho é importante, sabe? É criar aliados. É difícil, muita gente, a depender do ambiente, a depender até da própria confiança, como você falou, né, Renato, não é fácil se assumir como parte de grupo LGBTQIA+, né, sair do armário, então já tem essa dificuldade pessoal, muitas vezes uma dificuldade familiar, né, muitas vezes muito preconceito na própria família. Então, às vezes, você já tem toda essa bagagem e ainda tem que enfrentar no escritório, às vezes, ou na empresa, fica difícil. Mas eu aconselharia essas pessoas a buscarem oportunidades e aliados para falar a respeito. Se tiverem um pouquinho de coragem a tentar buscar efetivamente por um pedido, assim, por que a gente não tem aqui um grupo de diversidade e inclusão, e tentar buscar aliados. Por exemplo, eu já tive pessoas que me procuraram e falando, Ana, eu não tenho coragem de me assumir aqui dentro e eu queria muito te convidar para você fazer uma palestra aqui, para ver se a gente abre a cabeça das pessoas, abre, né, o campo aí de visão para todo mundo enxergar que isso é necessário. Então procurem aliados também. Tem várias formas de a gente muitas vezes conseguir sair do armário e ter segurança de que, hoje eu olho para trás, é o que eu te falei, foram 10 anos ali, muitas vezes, às vezes o que a gente está pensando que pode ser o pior do mundo não vai ser, óbvio que tem gente que é discriminatório, que vai ter preconceito, mas não é todo mundo. É buscar coragem mesmo e ter certeza de que a vida é muito mais fácil no ambiente de trabalho depois que você opta por ser você mesmo, assim, sobre todos os aspectos. Por mais que você vá eventualmente ter qualquer tipo de discriminação, alguma coisa, o fato de você não omitir traz muita leveza também no dia a dia. Muito bom, excelente, e que ajude os nossos ouvintes, às vezes as pessoas que estão encontrando essa dificuldade, para que elas possam se libertar efetivamente e viver uma vida mais leve, né, que é o que todo mundo merece. Ana, muito obrigado pela generosidade, obrigado por ter contado um pouco da tua história, pelos ensinamentos, eu aprendi muito, nossos ouvintes aprenderão certamente. Estou muito contente com o resultado desse episódio, foi um enorme prazer te receber, muito obrigado. Obrigada a você, Renato, foi um enorme prazer estar aqui, fazendo parte do podcast e ter a oportunidade de conversar, e obrigada a você por estar dando esse espaço, por trazer pessoas experientes aí para compartilhar a sua história. Eu ouvi recentemente vários podcasts, aprendi muito, fiquei muito feliz e estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima!